Professor Jairson, com a palavra com você. Tá, obrigado, Renan. Então, na condição de diretor-geral do Centro de Ensino Superior do Alto Vale do Itajaí e presidente do Conselho de Centro, declaro aberta essa reunião extraordinária do Conselho de Centro, em 8 de fevereiro de 2022, às 13h31, no meio dessa plataforma virtual Microsoft Teams. Expediente. Temos alguma inclusão? Apareceu algo? Não, né, Renan? É só extraordinária, só essa pauta, né? Não, exatamente. Okay? Ordem do dia, processo 1965-2022, origem do DESC, SEAV, CCO, interessado Paulo Roberto da Cunha, assunto criação do mestrado acadêmico em Ciências Contábeis do programa de pós-graduação, Stricto Sensu em Ciências Contábeis, PPGCC, o DESC, relator Carlos Alberto Bart. Hoje eu falo a respeito do que a gente fez essa extraordinária para os demais, alguns a gente já conversou antes, mas vou deixar o professor Carlos, na conversa que teremos aqui, vocês vão entender um pouco do processo. Professor Carlos, com você. Jairson, Oi? será em caráter de urgência essa reunião? Teria que ter alguém que peça caráter de urgência. Pode deixar Então, que eu peço. Pode ser, Paulo? Pode. Tá, então, eu tomo a liberdade aqui de fazer o pedido de urgência do processo, né? Apenas para que a gente tenha aqui amparo regimental para que, no caso de algum colega vier fazer pedido de vistas para alguma contribuição nesse processo, que garanta que a devolutiva seja ainda na data de hoje, né? Para que a gente não tenha aí prejuízo quanto a prazo. Tá. Então, nessa condição, eu abro a votação. Aos que forem favoráveis ao regime de urgência, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Doutor Carlos, com você. Vou só fazer aqui a projeção do parecer. Cá está. Bom, antes de iniciar a leitura do meu parecer, né, eu já esclareço para que quem deu uma olhada no processo, né, vai ver que existe lá uma documentação bem extensa, né, iniciando por diretrizes do MEC, normativas da universidade, o próprio documento do plano de curso, né. Eu busquei aqui fazer um relato mais conciso, né, no sentido de me preocupar aqui em demonstrar para o colegiado e no relato comprovar, né, a consistência e a viabilidade do projeto, né, de modo que seja possível aí manter uma linha de raciocínio, né, em torno dessas questões, né, e até facilitar o entendimento dos colegas, tá certo? Então, esse é o processo 965/2022, cuja origem é o Departamento de Ciências Contábeis, né, interessado o professor Paulo Roberto da Cunha, e o assunto é a criação do mestrado acadêmico em Ciências Contábeis do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Contábeis, o PPGCC, o DESC. Peço licença para pular o histórico e ir diretamente à análise. Então, a matéria Hora em Análise trata da proposta feita pelo DCC, Departamento de Ciências Contábeis, da criação do mestrado acadêmico em Ciências Contábeis do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Contábeis, o PPGCC, o DESC, que tem como objetivo, abre aspas, contribuir com a formação qualificada de pessoas, técnica e cientificamente, para o exercício de atividades profissionais de ensino e pesquisa na área de ciências contábeis, com habilidade teórica, crítica e reflexiva, com vistas ao desenvolvimento acadêmico, econômico e social em âmbito regional e nacional, fecha aspas. A proposta compreende a área de concentração de controladoria e gestão pública e empresarial, com duas linhas de pesquisa a saber, que é contabilidade e gestão pública e também contabilidade e gestão empresarial. O DCC argumenta que o diferencial dessa proposta pode ser definido da seguinte maneira: dentre os programas stricto sensu de ciências contábeis ativos hoje no Brasil, somente existe o programa de controladoria e gestão pública
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que é totalmente voltado para a área de contabilidade pública. Os demais programas oferecem apenas disciplina e não compreendem a contabilidade pública como uma área principal de atuação, né? Então, tendo outras áreas de concentração. Isso demonstra, então, o diferencial da proposta apresentada frente aos demais cursos stricto sensu existentes na área de contabilidade do Brasil, pelo seu potencial inovador, principalmente falando da nossa região, né? E por contemplar uma linha de pesquisa totalmente voltada para a área de contabilidade pública, além de contar com a linha de pesquisa de contabilidade e gestão empresarial. O curso de mestrado propõe um quantitativo inicial de 20 vagas anuais por processo seletivo, com edital específico definido e aprovado pelo colegiado do programa. O período para a conclusão do aluno no curso de mestrado será de no mínimo 12 meses e no máximo de 24 meses, desde a matrícula como aluno regular até a defesa da dissertação ou trabalho de conclusão. A coordenação do curso de mestrado ficará sob a responsabilidade do professor Dr. Paulo Roberto da Cunha e a subcoordenação ao encargo do professor Dr. Vanderlei dos Santos. Terá como público-alvo a egressos dos cursos de Ciências Contábeis e áreas afins, em nível de graduação ou especialização. B. Profissionais no âmbito de empresas públicas, privadas e do terceiro setor. C. Docentes da área contábil e áreas afins que queiram buscar capacitação e formação para o contínuo exercício docente no ensino superior. Isto posto, a análise dessa proposta tem como base um conjunto específico de diretrizes e normativas não só da UDESC, mas também do MEC. Essas normativas, em conjunto, formam um arcabouço legal que dá sustentação para propostas de abertura de curso stricto sensu nessa instituição. A relação, né, da supracitada documentação segue abaixo. Então, assim, consta no processo e serviu para análise desse relator. A portaria 196/2021 CAPES, que institui o calendário da CAPES para submissão e análise de propostas de cursos novos, a PCN 2022. O documento de área, a PCN 2021, que é um documento orientador, né? Esse documento estabelece diretrizes a serem observadas e exigências a serem cumpridas na elaboração de projetos de curso stricto sensu, isso na visão do MEC. Dentre estas, né, faz menção a um regimento do curso, né, que ele exista, uma área de concentração para esse curso, linhas de pesquisa bem estabelecidas, uma grade curricular, um corpo docente, corpo discente, perfil, né, a definição de um perfil para o egresso, normas, a especificação de normas para ingresso e desligamento, normas para orientação dos trabalhos, índices de produção científica, sustentabilidade financeira da proposta, alinhamento com o PDI da instituição e, finalmente, a definição dos seus elementos distintivos e que expressem a sua identidade e a diferenciação em relação aos demais cursos em funcionamento na área. No caso aqui, a questão do diferencial, né, já foi, logo no início ali, já foi mencionado, né, quanto à área de concentração dela ser, digamos assim, inédita aqui para o nosso estado, para a nossa região. Também serviu como base para essa análise a resolução número 13 de 2014 CONCEP, que aprova o regimento geral da pós-graduação stricto sensu na UDESC. Esta resolução compõe um normativo geral para a criação de cursos stricto sensu na UDESC, que tem como base as normativas do MEC, que são os documentos de área. Também o regimento do PPG-CC da UDESC, e esse agora dispõe sobre as normatizações específicas do PPG-CC acadêmico do CEAV. Cabe ressaltar que esse documento ele foi produzido, então, pelo Departamento de Ciências Contábeis como parte integrante da proposta Hora em Análise, visto que é um componente obrigatório, segundo o documento de área, e tem como base o Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu na UDESC e versa sobre as especificidades dessa proposta. Então, assim, aqui a gente acaba tendo uma, vamos chamar de uma hierarquia dessa documentação, né, já esclarecendo, porque a nossa resolução 13/2014, que é o nosso regimento geral para pós-graduação stricto sensu, ele é concebido, né, em consonância com os documentos de área que são emanados pelo MEC. Então, a nossa resolução 13/2014
ela tem, obviamente, como base, né, as diretivas do MEC, e o regimento agora do mestrado em Ciências Contábeis, né, ele emana da nossa resolução 013/2014 CONCEP, ou seja, ele pega o regimento geral, né, e faz as adequações necessárias que visam o funcionamento do curso específico. Continuando, também como documento de análise desse relator, a relação da produção por docente no NDP, que seria o núcleo docente permanente do curso, né? E segundo o documento da área, né, essa produção científica do corpo docente deve ser apresentada de modo que seja comprovada uma produção científica mínima segundo os parâmetros do MEC. Então, não se abre curso de mestrado sem que haja uma produção, principalmente o acadêmico, né, sem que haja uma produção científica mínima. A planta baixa do bloco H, né, aqui como busca de evidenciar que a infraestrutura mínima, como salas de aula, sala de coordenação, sala de professores, laboratórios e outros, estará disponível no momento da implantação. E aqui um ponto interessante, que o documento de área, né, ele chama a atenção que não existe previsão de implantação, né, no momento da implantação, essa infraestrutura ela deverá estar implantada. Também serviu como documento, como base de análise o PDI 2017-2021, o PPI 2016 da UDESC e também o Plano 20. Eles foram incluídos na proposta como forma de buscar uma evidência, né, do alinhamento dessa proposta com o planejamento estratégico da UDESC. Então, a proposta ela deve explicitar a sua adequação ao plano de desenvolvimento institucional da pós-graduação da IES. Isso já é diretriz do documento de área. E também, né, finalmente, aqui o plano de curso, né, que é o documento que materializa efetivamente o plano do curso do programa de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado em Ciências Contábeis, tendo por obrigação explicitar, né, esse plano de curso total consonância com as diretrizes e normativas supracitadas. Pois bem, com base nessa documentação, né, e nas exigências do documento de área, eu confrontei, então, o plano de curso, né, com as diretrizes normativas, buscando algum tipo de omissão, enfim, discrepância que pudesse descaracterizar, né, o projeto. Então, segue a análise. Isto posto, vamos proceder à análise da documentação conforme anexado ao processo para que possamos averiguar a aderência dessa proposta ao que se espera de um curso de pós-graduação stricto sensu na UDESC, em termos de planejamento, de estrutura, de consistência, coerência e consonância com o arcabouço legal disponível. Inicialmente, faço referência ao regimento PPG-CC-UDESC, que é o regimento do curso de mestrado, né, dessa proposta. Então, que é a normativa específica para o mestrado acadêmico em Ciências Contábeis do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. Esse relator confrontou, então, a relação desse regimento com a Resolução 03/2014 CONCEP, que aprova, né, conforme já mencionado, o regimento geral da pós-graduação stricto sensu na UDESC. Isso na intenção de buscar alguma violação, omissão, discrepância que pudesse suscitar correções, mas nada foi verificado. Logo, segundo a análise desse relator, e salvo melhor juízo, o regimento PPG-CC-UDESC encontra-se, então, em consonância com a Resolução 13/2014 CONCEP, estando apta para tramitação. No que diz respeito à produção científica, né, que é um parâmetro também do documento de área do MEC, a produção científica do corpo docente permanente, esse relator tomou como base a produção qualificada conforme consta no documento do plano de curso, e pode ser visto na figura abaixo. A diretriz MEC, expressa no documento de área APCN, estabelece que a proporção de docentes permanentes cuja pontuação seja igual ou superior a 210 pontos deve ser no mínimo de 30% para propostas de mestrado, seja na modalidade acadêmica ou profissional. Então, logo observando essa figura abaixo, depreende-se que a proporção de docentes permanentes cuja pontuação da produção qualificada é igual ou superior a 210 pontos é suficiente. A figura abaixo ela foi retirada do plano de curso. Então, nós temos ali no NDP, né, no núcleo docente permanente, um total de 9 docentes, né, e temos ali
a professora Caroline, temos aqui o professor Paulo e temos o professor Vanderlei, né, com essa pontuação mínima contemplada. Então, temos aqui produção científica suficiente, né, dos docentes para que seja, então, aprovado, né, o projeto de curso. No tocante à infraestrutura, a diretriz do MEC expressa no documento de área PCN estabelece como obrigatório um conjunto mínimo de recursos, tanto de infraestrutura como também de materiais e equipamentos. Dentre estes, cito instalações físicas, laboratórios e biblioteca, acesso à rede mundial de computadores, bases de dados e fontes de informação multimídia para docentes e discentes, espaço físico, mobiliário, equipamento para a condução das atividades administrativas do curso. A proposta deve, inclusive, descrever quais são os espaços exclusivos da pós-graduação e os compartilhados com outras unidades ou cursos da instituição de ensino. Segundo a análise desse relator, o documento de plano de curso, na seção 18, relaciona esses itens de forma suficiente, não gerando qualquer impeditivo ou não conformidade em relação ao que estabelece o documento de área APCN. Então, considerando a planta baixa que foi anexada ao processo, né, e a descrição que foi feita no documento, haverá infraestrutura mínima, né, necessária para execução do curso. Falemos agora sobre o alinhamento dessa proposta com o planejamento estratégico da UDESC. Cabe aqui evocar novamente o documento de área PCN, que estabelece como elemento essencial para aprovação o apoio institucional à proposta, definido pela inserção da proposta no âmbito da IES e o seu alinhamento com o PDI da universidade. Nesse sentido, o DCC argumenta que há respaldo no PDI da UDESC que subsidie a proposta ora em análise. Esse respaldo encontra-se no item 3.4.3 das políticas e diretrizes para a pós-graduação do respectivo documento, na página 78, ao mencionar: a UDESC tem por objetivo consolidar e expandir o ensino de pós-graduação com excelência, integrada ao ensino de graduação que desenvolva a cientificidade, o senso crítico e a criatividade nos acadêmicos pelo exercício da atividade investigativa e de intervenção junto às organizações e o meio. Ainda, alinhado a esse objetivo, o PDI da UDESC 2016, nas políticas e diretrizes para a pós-graduação, estabelece diversas diretrizes, nas quais destacam-se ampliação da formação profissional em geral, ou seja, formação de profissionais de alto nível, criação de cursos de pós-graduação em stricto sensu, mestrado e doutorado, com suas áreas de concentração, ligadas às temáticas de competência, grupos de pesquisa e linhas de pesquisa em consonância com as áreas estratégicas de atuação da IES. O DCC argumenta também que, aspas, essas políticas e diretrizes para a pós-graduação são o resultado de um entendimento da missão, da visão de futuro, dos princípios e dos valores institucionais da UDESC, os quais guiam a universidade para diversas ações, entre elas investir na verticalização. Esta verticalização, como política e diretriz da UDESC, pode ser mensurada por meio do relatório de gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, relatório de 2020, no qual apresenta que a IES evoluiu significativamente na oferta de cursos de stricto sensu. Isto posto, esse relator afirma ter plena concordância com essa afirmação, salvo melhor juízo, encontra-se muito bem fundamentado e claramente expresso o alinhamento dessa proposta com o planejamento estratégico da UDESC. Quanto à sustentabilidade financeira da proposta, o DCC evoca as políticas e diretrizes à pesquisa e pós-graduação expressas no Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, 2017-2021. Esta política institucional de financiamento e captação de recursos abrange diferentes programas que auxiliam 211 grupos de pesquisa cadastrados e certificados pelo UDESC, com 1.242 projetos de pesquisa. Isso consta no relatório de gestão 2020 da PRO-PPG. No que se refere agora à estrutura e à redação do documento do plano de curso, esse relator faz duas considerações. Uma, quanto ao teor, a análise desse relator mostra total consonância com o documento de área da PCN e também com o regimento PPG-CC-UDESC. Na análise desse relator, salvo melhor juízo, não há omissões ou imprecisões ou qualquer violação a estas diretrizes normativas
que possam ser apontadas nesse documento do plano de curso. Também, quanto à estrutura, mostra total consonância com o documento de área PCN e também com o regimento PPG-CC-UDESC, confrontando-se, então, o documento do plano de curso com as supracitadas normativas, pode-se afirmar que, salvo melhor juízo, toda fundamentação, justificativa, especificação necessária foi devidamente provida no documento de plano de curso. Finalmente, no que diz respeito ao mérito da proposta, a implantação do mestrado acadêmico em Ciências Contábeis contribuirá sobremaneira para o desenvolvimento desse centro de ensino. É um degrau importante que estamos subindo hoje, degrau há muito tempo almejado pelo SEAV e que agora se materializa através do esforço e planejamento de nossos colegas do Departamento de Ciências Contábeis. Finalizada a análise, diante do exposto, esse relator encaminha pela aprovação da criação do mestrado acadêmico em Ciências Contábeis do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Contábeis, PPG-CC, UDESC. E aí eu finalizo aqui o meu relato. Eu acredito que eu tenha abarcado aqui pontos importantes, para prover o entendimento da proposta, mas já deixo encaminhado o convite ao professor Paulo, caso ele considere que algo importante não tenha sido mencionado, que ele, por favor, me ajude e complemente, então, esse relato. É isso, senhor presidente. Obrigado, Carlos. Em discussão, quem gostaria de se inscrever? Paulo? Eu poderia só fazer algumas considerações adicionais, então? Por favor, por favor. Então tá. Eu estou como interessado, porque nesse momento estou como chefe, também faço parte da comissão composta por mim, pela professora Dinorá, pelo professor Vanderlei, professor Fernando Schaeffer e pela professora Marilei, que foi o grupo que lá em 2019 foi dada a devida criação, pelo Jason, da criação desse grupo para estudar a viabilidade de um mestrado, um mestrado no caso no departamento. A gente teve que tomar muito cuidado em observar, de fato, o que reza o documento da CAPES, vinculado ao MEC, da PCN, e muitas coisas foram desafios. É uma proposta que hoje a gente consegue apresentar, entendo eu, que atendendo todas essas normativas, porque a gente teve um período de saída dos professores para o doutoramento, o retorno deles. Além disso, também a contribuição de 3 professores da ESAG que farão parte. O documento de área menciona no mínimo 10 professores, nós estamos apresentando um quantitativo de 12, o que é bastante importante por uma proposta de mestrado já nascer com um número, na verdade 12 já é um número que solicitam para um programa de doutorado, então a gente já está conseguindo apresentar um corpo docente permanente bastante interessante para a proposta. Um outro ponto importante que a gente tem acompanhado é a produção docente. Então, dos 12 professores que estão na proposta, 6 têm a produção, a produção mínima necessária para uma abertura de um curso. O mínimo é 30%, a gente tem 50%, a gente atende ao requisito. E além do que também a gente tem é visível dentro da UDESC, o apoio institucional que a universidade dá aos programas de estrito sensu, pela quantidade de programas que tem e pelas notas que esses programas alcançaram ao longo do tempo. Não é importante só ter os programas, mas também ter a capacidade de mantê-los e desses programas progredirem. Então, assim, de maneira geral, eu queria agradecer ao relato do professor Carlos, agradecer ao Jason ao colocar o item de pauta para discussão, por quê? Porque final do ano passado, a portaria 196 da CAPES,
instituiu o cronograma para o encaminhamento das propostas de curso novo. Essas propostas de curso novo, elas têm que ser submetidas na CAPES até 29 de abril. Então, a gente tem todos os prazos. De tramitação na UDESC, e tendo êxito nessa tramitação, a gente tem que, por meio da plataforma Sucupira, incorporar todo o processo dentro do documento que é a submissão, não é simplesmente anexar um documento, você tem que preencher todo. Então, a gente tem um prazo bastante exíguo aí, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, ela está ciente, né? Nesse momento, dentro da instituição, me parece que duas propostas estão sendo, talvez, tramitadas, uma do programa de doutorado de enfermagem e o outro, essa proposta que é apresentada. E eu fico aí aberto a qualquer dúvida que, porventura, possa ter apresentado aí durante o relato ou análise da documentação. Obrigado, Joyce. Obrigado, Paulo. Mais alguém deseja contribuir? Eu me inscrevo apenas para parabenizar todo o esforço, o profissionalismo, todo, querendo ou não, o carinho, né? Vocês também colocaram nesse projeto, nesse desafio. Paulo aí em janeiro, com vários pares, né? Também parabenizo a professora Dinorá, na direção de pesquisa, que contribuiu e veio com essa semente do mestrado também, né? Vocês regaram juntos, eu acho super legal, mostra como a equipe está trabalhando para o progresso do campus, né? Afinal de contas, esse ano a gente completou 15 anos, então é uma proposta, por isso também, gente, dessa extraordinária, porque a gente tem que passar em 4 setores dentro da UDESC, com suas aprovações, para a gente conseguir encaminhar ao MEC, né? Nós estamos aí num desafio para fazer isso, estamos juntos nessa. Então, de qualquer forma, eu quero agradecer vocês e parabenizar a equipe de Ciências Contábeis por se desafiar, né? Por trazer essa inovação. Eu acho que vai ser, vamos torcer para que dê tudo certo, e vai ser uma grande alegria para o campus, para as demandas da região, para os nossos acadêmicos que já passaram por aqui, estão passando agora. Enfim, é uma grata, é uma reunião bem feliz. É isso. Não sei se mais alguém quer contribuir. Não havendo mais quem queira contribuir, vamos à votação. Aos que forem favoráveis à criação do curso de mestrado em Ciências Contábeis, por gentileza, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Parabéns, pessoal. Vamos dar encaminhamento ao processo. É importante, senhores e senhoras conselheiros, que vocês façam a assinatura, a gente vai já disponibilizar o processo, né? Para que a gente possa ainda hoje encaminhar esse processo para a DPPG, vai para uma análise técnica. Então, assim, cada dia, quanto antes vocês puderem assinar isso hoje, a gente já encaminha hoje para Florianópolis, né, para o setor de lá, para que a gente possa dar andamento dentro da universidade. Comunicações pessoais. Alguém gostaria de se inscrever? Eu me inscrevo apenas para desejar um feliz 2022 para todos, né? Agradecer também por terem disponibilizado esse período agora para essa reunião extraordinária. Dizer que estamos com um novo ano, estamos já muito mais presentes do que estávamos em dezembro ou em novembro. Sei que para as próximas semanas estamos aí terminando o semestre, e muito mais professores também estão vindo para cá. E estamos com uma previsão que a gente quer cumprir, que seja 4 de abril, retorno 100% presencial das aulas, né? Enfim, a gente tem, o prédio está bem encaminhado também, falta pouca coisa para terminar, temos alguns ajustes contra a entrada de energia elétrica, nosso desafio para estarmos lá. Enfim, começamos o ano com um ar de desafio, mas também com muitas coisas já definidas, né? Agradeço a vocês também por todas as contribuições de sempre. A gente vai ter mais uma reunião que é ordinária, mais no finalzinho do mês, talvez nos últimos dias de fevereiro, né?
Teve alguém que me perguntou essa semana quando a gente vai ter a próxima reunião do Conselho presencial. Eu imagino que a presencial a gente vai ter só em abril, depois que estivermos todos 100% presencial. Se março permitir, né, que a gente faça presencial, talvez a gente faça presencial. Mas acredito que seja de bom tom, enfim, só em abril, né, quando a gente vai estar todos aqui também presentes, de forma regular, né. É isso. Agradeço novamente a todos a participação. Estamos à disposição aí para fazer um 2022 melhor do que os outros anos e tenho certeza que será. Um forte abraço a todo mundo. Conta com a gente. Até mais. Um abraço, até mais, gente. Até mais, boa tarde. Obrigado pela participação. Até a próxima reunião. Vamos finalizar Renan, a você gravação. poderia Ok? ficar uns minutinhos? Sim. Gravação encerrada.